Põe a gravidade. Hoje ela tá sentindo, né? Pronto? Senta aí. Então, na aula de hoje nós vamos falar sobre um pensador contemporâneo chamado Steven Seidman. Ele vai refletir sobre a teoria queer. Você sabe o que é queer? Alguém sabe? Queer é uma expressão inglesa para designar indivíduos considerados estranhos, ou seja, que não se enquadram nos padrões, especialmente os padrões de sexualidade ou de conduta sexual, que não se enquadram no hétero, no homo, no bi. Na verdade, indivíduos que compõem o que hoje nós chamamos de comunidade LGBTQIAPI+. Eita! Durante boa parte da nossa história, principalmente a história do Ocidente, nós construímos, enquanto sociedade, a partir da religião cristã, uma norma, um padrão sexual, que é o padrão sexual monogâmico, heterossexual, homem e mulher. Mas se olharmos para a história, se olharmos para outros povos de outras localidades, mesmo em tempos presentes, a gente vai ver que existem muitas outras configurações de comportamento sexual. Se a gente olhar para o islamismo, por exemplo, lá um homem pode ter várias mulheres. Tem uma cultura na Ásia onde as mulheres podem ter vários maridos. Na África tem uma cultura de uma tribo de caçadores, onde quando os homens saem para caçar, as mulheres estão livres para ficar com quem ela quiser. E aí quando o marido volta, se ela estiver grávida de outro, o marido tem que assumir o filho do outro. Em culturas como a grega é completamente normal a sexualidade, homens com homens, inclusive homens com meninos. A pedofilia era meio que institucionalizada. Quem iniciava sexualmente os meninos era o professor homem. O professor era o Rush. E se o cara chegar, o cara chegar e o outro cara lá, a mulher dele, ele faz alguma coisa ou Não pode fazer não? Aí tem que falar com o outro ele homem. está livre. Enquanto ele está fora, Não, tipo, se ele chegar. não, mas ele chegou e estava fora ainda. Estava livre enquanto ele está fora. Depois que ele chegou aí, depois já não pode mais. Mas se ele chegar a pegar no flagra, não é traição como é para nós, entendeu? Se você olhar para a cultura, tem os inuites, ou os esquimós. Os esquimós, eles, quando chega uma visita, eles oferecem a esposa para dormir com visita. Nossa, cara burro, velho. Não, é outra cultura. Se você for criado numa cultura dessa, você acha isso normal. Você só acha diferente, estranho, por isso que é estranho, porque é estranho. E aí, o Steven Seidman e vários outros teóricos vão questionar esse papel de estranho, diferente. Na verdade, isso é algo construído culturalmente. E ele tenta transformar isso, que era um termo pejorativo, em algo positivo. Peraí, as sociedades humanas são plurais. Na Roma, na Grécia Antiga, a iniciação era de homem com homem, ou tinha as Amazonas, que eram mulheres guerreiras, que só aceitavam mulheres no grupo, que se resolviam sexualmente entre elas. De vez em quando elas pegavam um homem, sequestravam um homem, faziam um homem de relação com todas elas e depois matavam o cara. E aí, fazia isso para quê? Para elas engravidarem. Elas ficavam grávidas, esperavam nascer o bebê, se o bebê fosse um menino, matava o bebê. Só admitia bebês do sexo feminino porque só aceitavam mulheres, entre as Amazonas, mulheres guerreiras. Então são outras culturas, outros povos, outras formas de se comportar, de proceder. Então não existe um padrão, algo para eles considerado certo. Para a religião cristã tem um padrão, mas para outras religiões, para outros povos, outras configurações religiosas, há outros padrões. Há uns questionamentos sobre essa abordagem aí, e dizem que é uma abordagem falha porque pode dar ensejo para práticas criminosas, como a pedofilia. Então vamos normalizar qualquer tipo de sexualidade? Então o pedófilo está certo? Não, nunca na vida. Não temos um problema, né? Um problema aí que é a questão da pedofilia. Mas se olharmos até na Bíblia, a pedofilia não era como nós pensamos. Porque na Bíblia, nos tempos bíblicos, era comum as mulheres casarem, as meninas casarem, não tinha as primeiras regras sobre a primeira menstruação. Por quê? Para não correr o risco de ela transar fora do casamento e ficar grávida. Então tem a primeira menstruação, tinha que casar.
Aí podia casar com 12, 11 anos de idade. É tudo que a nossa legislação. 13 anos. Maria, a mãe de Jesus, provavelmente ficou grávida entre 12 e 14 anos de idade. O Espírito Santo, sim, não foi de um homem, mas era normal. Naquela época, as meninas engravidavam e casavam nesse período, nessa faixa etária. Para hoje, isso para nós é crime. Tá voltando a tradição, né? Olha aí, é uma outra cultura, viu? E, na verdade, uma cultura que deu origem à moral que rege a nossa, que é a moral cristã, a Bíblia. Então, grupos que defendem a sexualidade identificada têm, nos últimos anos, desafiado a premissa da heterossexualidade, né? Masculina e feminina, como orientação sexual normal. Na verdade, não tem normal se olhar para as sociedades humanas. Mas foi diversidade e pluralidade de comportamentos sexuais, de identidades sexuais. Os símbolos são apenas alguns dos muitos usados aí agora para poder declarar a visão dominante que existem diferentes identidades sexuais. Então esse símbolo aqui, ó, são de casais femininos, vários espelhados aí dos signos astrológicos aí, alquímicos de Vênus. Vênus é a Afrodite, é a deusa do amor. Afrodite na grega, Vênus na romana, né? Tradicionalmente usados aí para denotar aí o organismo do gênero feminino. É a deusa do amor e representa esse símbolo aqui o amor entre duas mulheres. Temos os casais masculinos, né? Aí o símbolo de dois masculinos que são pares de escudos com lanças dos ciclos astrológicos aí alquímicos de Marte. Marte é o Ares, da mitologia grega, deus da guerra. Tradicionalmente usados aí para denotar o organismo do gênero masculino. Lembrando que Ares, né, teve relações com Afrodite, né, na mitologia grega. Nós temos esse círculo aqui que representa uma pessoa intersexo. Sabe o que é intersexo? Nem a natureza é bem resolvida sexualmente falando. Porque tem pessoas que nascem, por exemplo, com micropênis, ou tem pessoas que nascem com os dois genitais, vocês sabem disso? Pessoas que é hermafrodita, nascem com o genital. O pênis e a vagina. Geralmente um é mais desenvolvido que o outro. Uma lutadora, uma boxeadora das Olimpíadas, ela é um intersexo. Vocês viram o pai dela? Ela estava competindo lá com as mulheres, só que ela nasceu com genitália feminina, mas só que o corpo dela produz hormônios masculinos, e faz ela ficar mais forte. Pode engravidar ainda? Oi? Pode engravidar, porque ela tem a genitália, o útero, tudo feminino, mas o desenvolvimento do corpo dela, corporal dela, produz um hormônio predominantemente masculino, que é a testosterona. Progesterona é o hormônio feminino e testosterona é o masculino. Então é um intersexo, né? Pessoas sem gênero, nem a natureza. Não foi Deus que fez a natureza? E a natureza é bem resolvida. O elemento circular é dos ciclos de Vênus e de Marte sem os elementos definidores de gênero. Então a pessoa transgênero, esse símbolo aqui que junta os dois, né, a setinha do masculino e a cruzinha do feminino aqui, uma pessoa transgênero é a combinação dos ciclos aí de gêneros masculino e feminino. A pessoa que faz transição, a pessoa que nasceu mas se sente mulher, ou a pessoa que nasce mulher se sente homem. Né? E tem aqui as duas luas, né? Que é uma pessoa bissexual, o símbolo da lua dupla, é amplamente usado no norte da Europa, em vez do triângulo, mais recuperado da era nazista, né? E usado em alguns países. Então, queer é, por definição, qualquer coisa que não concorde com o normal. Na verdade, não existe um normal, um legítimo dominante. Existe um dominante que foi a imposição, mas essa imposição não precisa ser seguida. Assim os seres humanos, ao longo da história, se comportaram. Então, tem a drag queen, que é o homem que se veste de mulher, e tem a drag king. Drag queen é de rainha, né? Rainha, king é rei. Então é a mulher que se veste de homem, se comporta como um homem, e tem trejeitos masculinos. Então a drag king, tem um drag king norte-americano que é o Murray Hill, é descrito por Halberstam, que é um estudioso também, como o que transforma a masculinidade e expõe a sua teatralidade. Ou seja, os comportamentos sociais, os papéis de gênero, é um teatro. Tanto que tem uma mulher que tem trejeitos masculinos, ou seja, um teatro masculino, e tem homens que têm trejeitos femininos. Isso desde pequeno, já perceberam isso? Se percebe isso desde a infância. Desde pequenininho você já vê a pessoa performando. Ou seja, não foi nem algo que ele aprendeu, é algo que naturalmente ele desenvolveu. Apesar de que tem a questão dos papéis sociais. Né? Então, interpretações queer podem ser vistas em muitos filmes. Tem a filme Alien, a Ressurreição, a Ellen Ripley, ele é parte humana e parte alienígena do filme, né? Ela tem uma ligação com um androide como todo, mas é um androide feminino. Então, olha só como tem esses papéis, né? Tem nos filmes. Então, essa é a masculinidade feminina, ou a
questão aí de como isso é muito mais algo teatral do que algo natural. Na verdade, é uma construção cultural, esses papéis de gênero e até as vestimentas. Tem cultura que os homens usam saias, usam vestidos. Tem cultura que a mulher usa cabelo curto, não usa adereço, não usa joias. Então depende da cultura. Isso é um papel social imposto pela cultura e que faz a gente acreditar que isso é normal e todo mundo tem que ser assim. Mas não deve ser assim.